Olá, me chamo Kisla Antunes, eu sou artesã, sou engenheira e em parceria com minha colega de mestrado, Aline Reis, submeti um resumo expandido para esse quarto Seminário Nacional de Integração da Rede Proficiamp. Nós somos discentes da instituição associada UFES, que é a Universidade Estadual de Feira de Santana. Nós vivemos em um município do interior da Bahia, que faz parte da Chapada Diamantina, que é Lençóis. Lençóis tem cerca de 12 mil habitantes, contando os munícipes que habitam a sede e também a zona rural. O título do nosso trabalho é Mudando Tudo, o efeito da pandemia, quando os mestrados do Proficiamp são uma ajuda contra o Covid-19, e esse trabalho se enquadra em dois eixos temáticos, que são comunidade, saúde e ambiente e sociedade. Bom, eu e a Aline submetemos esse trabalho, mas na verdade a autoria geral dessa pesquisa envolve uma equipe multidisciplinar que vai muito além do Proficiamp e também da UFES enquanto instituição. Então, nós tivemos um conjunto de pessoas nos ajudando, nos dando suporte, tanto para a elaboração quanto para o desenvolvimento desses trabalhos. E as nossas parceiras, os nossos principais, são o Campus 23, da Universidade Estadual da Bahia, que é a UNEP de Ceabra, o Programa de Pós-Graduação, Modelagem e Ciências da Terra, do PGM UFES, a empresa Bucapio CIT e também o Seicolab. Assim que a gente entrou na terceira turma do Proficiamp, da instituição associada UFES, nós tínhamos eixos de pesquisas de dissertação completamente diferentes. A minha, especificamente, estava relacionada aos recursos hídricos aqui na Chapada Diamantina, a produção de água, a reconstituição de aquíferos fissurais a partir do conhecimento garimpeiro. A professora Aline tinha uma temática, uma dissertação vinculada à produção e desenvolvimento de hortas escolares, na escola em que ela leciona atualmente, que é o Centro Educacional Renato Pereira Viana, popularmente conhecido como CERP. Mas depois da pandemia, depois de meados de fevereiro, no final de fevereiro, nós tivemos que mudar as nossas dissertações, já que nós nos vimos impossibilitadas de executar as metodologias anteriormente propostas. E na tentativa de ajudar também os nossos municípios, por intermédio dos gestores, por intermédio de professores, de diretores de escolas e até mesmo da própria comunidade, auxiliar nesse contexto de pandemia. Então, no Brasil, a proliferação do vírus aconteceu das capitais, também das regiões metropolitanas, para os municípios do interior. E aqui na Bahia não foi diferente. Nós temos 417 municípios e nós assistimos a esse processo de interiorização. Então, a partir dessa situação-problema, surge esse trabalho e o desenvolvimento dessas duas dissertações, apoiadas e amparadas nessa vertente voluntária e solidária, na tentativa de ajudar e na tentativa de dar suporte a decisões futuras. A Chapada Diamantina, enquanto território de identidade, é formado por 24 municípios, normalmente são municípios pequenos que fazem parte do interior da Bahia, e a quantidade máxima de munícipes que habitam o polo comercial, que também é polo hospitalar, região de Ceabra, é formado por cerca de 60 mil habitantes. Na região toda, nesse território de identidade, nós assistimos a uma certa lacuna de comunicação e uma certa carência de infraestrutura hospitalar. Então, a minha dissertação, de certa forma, vai se confundir agora nessa tentativa de ajuda no contexto pandêmico, no território de identidade da Chapada Diamantina, e ela vai ser pautada em um estudo quali quantitativo, que tenta traduzir dados que são originados de fontes secundárias, de artigos científicos e de até mesmo de alguns dados estatísticos nacionais para dar suporte à população e aos gestores. A partir das parcerias que anteriormente eu citei, e nesse resumo expandido eu comecei a discutir sobre dois deles, que são o Papo Covid na Chapada, que é um programa semanal que vai ao ar toda quarta-feira a partir da TV UNEP Ceabra, por intermédio desse canal do YouTube, e o boletim informativo e educativo, firmado em conjunto com a empresa Bucapio, o Seicolab e também o PPGM UFES. Oi pessoal, na busca de tentar compreender como o Proficiamp pode ajudar, como o mestrado do Proficiamp pode ajudar no combate à Covid-19, a minha pesquisa se remete aos estudantes da rede estadual de ensino. De que forma a pandemia impacta a vida dos estudantes? De que forma eles têm se virado, eles têm desenvolvido as atividades propostas pelos professores, se eles têm conseguido resolver essas atividades, se têm acesso à internet, têm condições de estudo em casa, como eles estão se sentindo, quais são os sentimentos pertinentes agora nesse contexto pandêmico, diante de 6 meses de isolamento social. Bom,
A metodologia da pesquisa se desenvolveu distribuindo um questionário via redes sociais para que eles respondessem. No questionário continham perguntas sobre estados, condições de internet, condições de equipamento, acessibilidade, dificuldade de execução de tarefas enviadas pelos professores, se eles têm acessado, se eles têm feito as atividades, se têm encontrado dificuldades e quais são essas dificuldades e quais são os principais sentimentos que eles encontram dentro desse contexto pandêmico. Bom, dos resultados preliminares, o quadro ainda nos mostra que nós temos muito trabalho pela frente. É preciso lidar com a falta de acesso à internet. Eles não têm acesso à internet, apenas 11% dos estudantes têm acesso à internet via casa de amigos, não tem acesso em casa. 89% têm acesso à internet em casa, mas 70% desses 89% apenas pelo celular. Então, as dificuldades encontradas pelos estudantes têm sido determinantes no desenvolvimento das atividades propostas pelos professores. Então, percebendo isso e as condições emocionais deles, porque muitos mencionaram que os seus sentimentos têm sido de irritação, ansiedade, depressão, tristeza e insegurança. Dentro desse contexto onde eles não têm convívio social com os amigos, não vão à escola, e a escola tem um papel importantíssimo nesta fase, eles estão sentindo que algo não está bom. E é preciso olhar para isso de forma que, quando nós voltemos à aula, a gente possa ter um quadro de trabalho, planejamentos de aula, planejamento de atividades que possam sanar tanto as dificuldades de aprendizagem quanto as dificuldades emocionais. No momento de pandemia, onde todos eles estão com sentimentos de insegurança à flor da pele, não tem condições de lidar com esses sentimentos sozinhos, a gente percebe que é urgente pensar sobre métodos e planejamentos que possam trazer para o estudante a segurança de que eles vão passar, esses sentimentos vão passar e que tudo vai ficar bem. Mesmo com toda a dificuldade que a gente vai encontrar no acesso à internet, ao aparato tecnológico, é preciso que o Estado tenha ciência de que é possível e é urgente, necessário, de que haja acessibilidade a todos os estudantes da rede estadual de ensino. A dificuldade é grande, há inúmeros problemas a serem resolvidos, mas com apoio, com ações públicas, com projetos, nós conseguiremos sim desenvolver um plano de ação a retorno às aulas, de modo realmente efetivo para a aprendizagem do estudante, bem como a sanidade mental deles depois de tanto tempo desse período conflituoso e turbulento como tem sido o ano de 2020. Assim, esperamos que essa pesquisa possa criar políticas públicas, possa levantar propostas para o Estado, bem como os gestores das escolas, professores da rede estadual, a um plano de ação efetivo e integrador para toda a rede estadual de ensino.